Oi, eu sou Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, animadíssima, como sempre. Mentira, não é sempre não, porque ninguém merece. Bom, hoje nós vamos continuar um pouquinho a linha de raciocínio sobre eixo temático que nós falamos no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, olha só aqui, tá bom? E assim, como eu expliquei para vocês, os eixos temáticos, eles são aquilo que vai nos direcionar para que a gente consiga escrever sobre qualquer situação acerca do tema, certo? Acontece que também é importante a gente ter noção de alguns problemas centrais e de alguns recortes de tema, por que não, né? Pensando nisso, eu separei para vocês 5 temas do eixo temático educação e a ideia é que a gente continue trazendo alguns temas dos eixos temáticos que eu apresentei para vocês, ok? Então, sobre educação, o que a gente tem para falar, o que a gente pode raciocinar? Primeiro, a gente precisa atentar às maiores problemáticas desse eixo temático. O que a gente pensa quando a gente pensa em educação? Tá tudo show de bola, tá tudo maravilhoso, não precisa resolver mais nada? Quem dera, né, amores? Quem dera. Então, acerca da educação, especialmente da educação pública, que é o nosso foco na redação do Enem, afinal de contas, a gente está falando de uma prova que é pública, que vai ajudar você, enquanto estudante, a entrar em uma universidade pública, ou pelo menos esse é o maior foco. E, além disso, a gente apresenta proposta de intervenção. E a maior proposta de intervenção, quem pode resolver é o Estado, é o governo, é o poder público. Sendo assim, o nosso foco sempre vai ser para aquilo que é considerado universal. Então, educação, o foco educação pública, quando for saúde, saúde pública, quando a gente for pensar em situações de sociedade, a gente sempre vai pensar no conjunto, por isso que a gente foca naquilo que é o público, ok? Então, quais são as situações principais que a gente pode pensar em problemáticas acerca da educação pública? Primeiro, nós podemos pensar acerca da estrutura. De certa forma, a gente sabe que a educação pública ela não é considerada uma educação de qualidade, porque não há 100% uma estrutura adequada para isso. E quando eu falo de estrutura, nós temos a estrutura física da escola, que muitas vezes está sucateada, que não tem manutenção e etc. Eu falo sobre material didático, que muitas vezes não é o suficiente para todos os alunos, mesmo que hoje a gente veja uma melhoria em relação a anos passados, ainda não é o suficiente. Nós podemos falar sobre a acessibilidade à escola. Nem todo mundo tem transporte para ir para a escola. Muitas vezes esse transporte também é sucateado, não chega em todos os lugares. O pessoal de zona rural tem mais dificuldade. Se o ônibus quebrar, não tem como ir para a escola e, enfim, gera toda uma problemática. Sendo assim, nós temos inicialmente essas questões para nós pensarmos, certo? Outro ponto, nós também temos uma dificuldade muito grande em relação à inclusão social. As escolas, e aí é de modo geral, tá? Não é só escola pública, escola privada também. Elas não possuem nem formação de professores, que aí é um problema que vem desde a universidade, e também não tem um suporte para alunos que têm necessidades específicas. Então, quando nós pensamos em pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, pessoas que são cadeirantes, paraplégicas, tetraplégicas, ou pessoas que têm jovens, adolescentes que têm algumas situações específicas de hiperatividade, pessoas que são autistas. Então, a escola não sabe muito bem lidar com alunos dislexos e por aí vai uma dificuldade imensa. Porque nem os professores são formados para isso, desde a universidade, como eu falei ainda agora, e nós ainda temos a situação de que as próprias escolas não fornecem essas formações. Então, isso é extremamente problemático, não só para o profissional, mas também para o próprio aluno, que não tem um material, que não tem um cuidado específico e uma forma de lidar específica para ele e para a sua necessidade, tá? Nós também temos a questão de desvalorização do profissional docente. Gente, não é fácil não. E começa no financeiro, mas vai para além. Muitas pessoas acham que
podem escolher como o professor vai dar aula, que podem dar pitaco na didática, na metodologia, que podem se meter mesmo. Eu não vejo ninguém se metendo em trabalho de arquiteto, eu não vejo ninguém se metendo em trabalho de médico, não vejo ninguém se metendo em trabalho de administrador, mas no professor todo mundo se mete. É um negócio incrível. E isso implica uma desvalorização daquele conhecimento. Caramba! Como é que a gente pode refletir acerca dessa situação e como isso pode ser problemático para a sociedade de modo geral? Esse profissional ele não se sente valorizado, porque não é. Mas enfim, né? Vamos seguindo. Existe também a questão, dentro da própria educação, existe o baixo incentivo ao aluno. E aí vamos voltar esse foco para o aluno de escola pública. Então, muitas vezes, esse aluno ele não se sente motivado até a prestar um vestibular, muitas vezes ele não se sente motivado a procurar determinados cursos, determinado conhecimento, pela falta de estrutura que a gente viu lá atrás. Se ele não tem um bom material didático, se ele não tem um bom acompanhamento, se ele não tem monitoria, se ele não tem tutores que possam ajudar no estudo, se não existem grupos de estudo disponibilizados pela escola, como é que a gente vai ter esse aluno motivado a estudar, a passar por um vestibular e etc.? Especialmente levando em consideração que existem questões que a gente não pode deixar de lado. Ainda existem escolas que não têm determinados professores, que os alunos não têm aulas de determinadas matérias. Então, de certa forma, é uma concorrência injusta. Quando a gente pensa que esse aluno de escola pública, que é aquilo que é oferecido pelo Estado, que é direito de todos, não tem acesso a algo que alunos de escola privada têm. E em tese, todo mundo tinha que ter oportunidade igual. Aí depois o povo vai reclamar de contas. Mas beleza. E uma outra problemática, que aí pode ser o cerne de inúmeras situações, é a gente pensar na relação escola-família. Muitas vezes há uma falha na comunicação e ou as famílias elas tentam moldar a escola para aquilo que elas acreditam, ou não existe comunicação. Se não existe comunicação entre a escola e a família, automaticamente não existe aquele incentivo que o aluno precisa. As dificuldades dele não são tratadas, não são percebidas, a gente não tem um acompanhamento mais personalizado. De certa forma, a gente também pode pensar no fato de que muitos pais nem sabem como é que os seus filhos estão na escola e por aí vai. Se aquilo que a escola consegue identificar é muito limitado, a gente precisa de um agente externo para nos ajudar. Até porque é a escola que deveria ser o auxiliador, não a família. Tá entendendo? A escola tá aí para ajudar, a família que tem que ser o centro do negócio. Mas os papéis meio que tem que se invertir no decorrer da vida, né? E aí vamos seguindo. Então, essa relação família-escola ela é muito importante, não só em uma questão de quais são os conteúdos que precisam ser ensinados, mas em como é que nós podemos formar um bom cidadão. Então, essa comunicação escola-família, ela tem estado um pouco quebrada e ela precisa ser restaurada, ela precisa ser reorganizada para que todos andemos na mesma direção, né? E aí, pensando nessas circunstâncias, eu separei 5 teminhas básicos para a gente refletir aqui sobre essas situações, tá? Primeiro tema, os desafios em promover a leitura infantil no Brasil. Primeiro a gente precisa analisar o contexto geral. Mesmo que não se esteja falando efetivamente sobre incentivo à leitura infantil, o nosso ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele criou alguns programas de incentivo à leitura infantil. Inclusive, ele mesmo participava de alguns blocos, de algumas gravações de vídeos que trouxessem esse incentivo à leitura. Então, a gente precisa atentar a essas situaçõezinhas que vão rodando. Então, hoje ele não é mais ministro da Educação, é verdade. Mas quando a prova do Enem foi feita, que ela já está pronta, ela tem que estar pronta, ele era o ministro ainda. E aí a gente sabe que as crianças são o futuro da nação. Só que para essas crianças, elas efetivamente serem o futuro da nação, elas precisam ter conhecimentos básicos, elas precisam ter um dom de oratória, elas precisam saber construir pensamentos, argumentação, opinião. É importante que essas crianças desenvolvam um senso crítico, e esse senso crítico ele só pode ser desenvolvido a partir da leitura. Além disso, é muito difícil, é muito mais difícil você fazer esse incentivo quando a pessoa já está, digamos, formada. Quando você já é um adolescente que já perdeu completamente todo o momento
de ter esse incentivo à leitura, é muito mais difícil implantar essa vontade, especialmente com todo o aparato de tecnologia que nós temos, do que fazer isso com crianças, certo? Então, quando você tem uma boa base infantil, supõe-se que essa população, essa geração, essas pessoas, elas vão ser cidadãs mais envolvidas, vão se sair melhor na escola, vão se empenhar muito mais, porque a base de tudo é a leitura. Segundo tema, que é importante a gente também dar uma refletida aí nas situações, é a prática da educação domiciliar no Brasil. Existe desde 2019, na verdade desde o fim de 2018, campanha eleitoral, etc., alguns pontos específicos do nosso governo. E aí, esse governo atual, uma das bandeiras que foram levantadas era da possibilidade da legalização, ou pelo menos da normatização da educação domiciliar, que basicamente é a possibilidade do homeschooling, dos pais contratarem pessoas, ou eles mesmos, darem aulas para os seus filhos, e assim os filhos não precisam ir até a escola. Eles vão assistir aula em casa. E aí, por que isso é refletido, assim, no momento? O que é que se está pensando dessa possibilidade? Primeiro que esse ano, e desde o final do ano passado, tem tido algumas votações para essa regulamentação. Porque não é nada ilegal no Brasil, mas não existem normas a serem seguidas, não existem leis específicas para isso. Então, não é proibido, mas não é indicado porque não tem como fiscalizar. E aí, muitas famílias acreditam que existem muitas problemáticas na escola que elas não querem que seus filhos tenham acesso. Existe o pensamento da escola sem partido, porque alguns pensam que há uma doutrinação dos professores para os alunos. Inclusive, parênteses, se a gente conseguisse doutrinar aluno, todo mundo ia fazer tarefa de casa. Pena que não é isso que acontece, né? Segue fluxo. Existe uma ideia de que as pessoas, no caso os responsáveis, né, eles querem escolher quais são os conteúdos que os filhos devem estudar, o que eles não devem estudar. E existe também alguns argumentos mais amplos, porque a escola, ela, infelizmente, é um local em que há uma violência, em que há bullying, em que muitas vezes as crianças elas se sentem antissociais, elas não conseguem se integrar muito bem, e ainda existem aquelas crianças de necessidades especiais. Lembra que eu falei que a escola não está preparada para lidar? Então, muitos dos responsáveis, eles querem ter a possibilidade de fazer essa educação em casa, assim o seu filho, a sua filha, não vai ter essa dificuldade de adaptação e, enfim, com certeza vai ter todo o aparato. Qual é a problemática disso? Primeiro, isso meio que isenta o Estado da sua obrigação de melhorar a educação pública, né? Segundo, que a gente também precisa pensar no que é de positivo e o que é de negativo. Fala-se muito sobre a questão da socialização que só a escola pode ter, o acesso à diversidade, a possibilidade de lidar com pessoas diferentes, de realidades diferentes, de pensamentos diferentes, e isso vai construindo você enquanto cidadão. É importante pensar sobre isso, até porque é algo que está em pauta. Então, vai que, né? Vai que. Fica aí. Reflete. Terceiro tema, o papel da tecnologia na formação educacional do jovem no Brasil. No momento em que nós estamos vivendo de pandemia, coronavírus, o ensino remoto e etc., isso ficou mais latente, porque a necessidade de ter acesso à tecnologia para conseguir assistir às aulas e fazer as atividades e tudo mais tem sido, né, tá escrachada na nossa cara. Mas quando a gente fala sobre o papel da tecnologia, a gente está pensando na importância de integrar aquilo que já faz parte do nosso cotidiano ao processo de formação educacional. Então, metodologias diferenciadas, a possibilidade de usar um smartphone, de usar um notebook, de usar um tablet, livros digitais. Então, existem muitas possibilidades dentro da ideia do uso da tecnologia. Até porque algumas pesquisas indicam que a utilização da tecnologia ela pode ser um incentivo a mais para o aluno, especialmente para aqueles que fazem parte de um grupo não tão motivado assim. Então, é nessa perspectiva. Claro que qual é a problemática maior? Ainda existe uma grande parte do nosso país que não tem acesso à internet. Isso sem contar aqueles que não têm acesso à internet de qualidade. Claro que quando a gente fala de tecnologia, não estamos falando só de internet, tá? Mas a internet é uma base para a gente conseguir manipular bem aquilo que existe de tecnologia, tá? E aí também tem outra problemática, a formação dos professores.
Não adianta você simplesmente pegar inúmeros apetrechos tecnológicos e não formar os professores para aquilo, e não adaptar toda a metodologia da escola, e não adaptar o processo avaliativo, e não fazer com que esse professor sinta seguro para utilizar essa tecnologia, sem parecer que estão simplesmente tentando tapar o sol com a peneira, que é o que acontece muitas vezes, infelizmente. E aí nós temos o ensino à distância no Brasil, perspectivas e desafios. Claro que, novamente, por causa do momento em que nós estamos, fala-se muito sobre a EAD. Acontece que o que nós estamos vivendo não é efetivamente, não é realmente um EAD. É um ensino remoto, mas o EAD, ele tem metodologias específicas e existem didáticas específicas. O que não é o caso, porque, novamente, professores não foram treinados para esse método EAD. A gente foi jogado lá, né? Tipo, te vira. Acontece que a EAD é uma possibilidade. Já é algo que está sendo utilizado no ensino superior, que tem obtido bons resultados. Mas existe um projeto também do governo atual que foi lançado, assim, jogou a ideia e esperou para ver o que ia colher, de trazer a EAD para o ensino básico, então para os alunos de ensino fundamental e de ensino médio. E aí gera-se toda uma polêmica por causa do acesso à internet, por causa das metodologias, formação de professores, como é que se teria o acompanhamento e a socialização que a escola em si oferece. Então a gente também precisa refletir sobre isso. Claro que é uma boa possibilidade para aqueles que estudam mais distante, que não têm acesso a locais de escola, zona rural, pessoal, digamos, do Amazonas, que tem que fazer travessias de lanchas, de barcos por muito tempo, para ter acesso a uma escola e tudo mais. Só que aí, novamente, né? Por que as pessoas querem simplesmente retirar a responsabilidade do Estado ao invés de ir lá e construir uma escola nesse lugar? É importante refletir sobre isso. É algo positivo, mas também precisamos atentar aos desafios. Afinal, o recorte do tema traz essa possibilidade. Tem pontos positivos, especialmente no ensino superior, como a gente já vem vendo, que coisa horrível. Nós já conseguimos perceber que há resultados positivos no ensino superior, mas no ensino básico, que normalmente precisa de relação mais humana, talvez seja problemático. Então, pesquisa sobre isso, reflete a argumentação sobre isso também. E por fim, para nós finalizarmos, nós temos o combate ao analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, ele não é a mesma coisa que o analfabetismo absoluto. Quando a gente fala sobre o analfabetismo absoluto, a gente está falando de pessoas que não sabem ler, nem escrever, nem fazer nenhuma conta e etc. O analfabetismo funcional é aquele que sabe escrever o próprio nome, identifica as letras, mas não consegue interpretar textos. Talvez até consiga fazer contas mais simples, mas não consegue ir muito além nos raciocínios matemático-lógico. Então, assim, hoje nós temos uma quantidade imensa de informações falsas sendo divulgadas, por exemplo, porque as pessoas não interpretam os textos. Ou porque as pessoas nem se sentem motivadas a ler os textos e entender o que aquilo está querendo dizer. E até para identificar que o texto é falso, porque muitas vezes ele é obviamente falso. Mas enfim, quando a gente fala sobre esse combate ao analfabetismo funcional, nós estamos falando sobre o combate àquelas pessoas que foram alfabetizadas, mas não foram letradas. Porque uma coisa é você saber que B mais A é Bá. Outra coisa é você entender em que contexto o Bá pode ser utilizado. E claro que Bá em si nada, né? Mas enfim. A questão é que essa falta de senso crítico, essa falta de interpretação pode fazer com que haja uma menor possibilidade de emprego. Por que não? Porque há baixa especialização, você não se profissionaliza tanto. De certa forma, isso também impacta a vivência em sociedade, porque é mais fácil que você seja manipulado, é mais fácil que você seja um Maria vai com as outras. Porque, afinal de contas, você não desenvolveu o senso crítico. E aí você acaba sendo alguém mais limitado. Então, quando você é um analfabeto funcional, quando você é uma pessoa que não possui letramento, então, que não consegue interpretar, entender as ideias e as várias possibilidades, de certa forma, você se coloca como um peãozinho que pode ser movido para qualquer lugar. Então, é importante que para um desenvolvimento social, para um desenvolvimento econômico, não só pessoal, mas da nação, do país, é importante que esse analfabetismo funcional ele seja combatido. Inclusive, ele sempre faz parte tanto das metas de educação, quanto da LDB, que é da Lei de Diretrizes e Bases, do Plano Nacional da Educação. Então, existe
muitos planos. Existem muitos planos para fazer com que o analfabetismo funcional seja erradicado, mas a gente precisa de mais ação, tá certo? E aí atenta uma coisa. Professora, a senhora está dizendo que obrigatoriamente um desses temas vai ser o tema do Enem? Não. Tá falando que só existem essas situações pra gente pensar sobre a educação? Também não. Eu tô dizendo que esses são pontos que é importante levar em consideração. Se não pro Enem, pra vida, tá? Porque é importante a gente refletir sobre isso. Mas, a partir daqui, nós podemos ter outras ramificações. Por exemplo, quando a gente fala sobre a importância do uso da tecnologia, o papel da tecnologia na formação educacional, a gente pode puxar uma ramificação para novas formas de educação, novos modelos de educação. Inclusive, por exemplo, um dos outros projetos do governo atual, e por que eu falo sempre dessa questão do governo? Porque a prova do Enem, de certa forma, e todas as ações que vão sendo construídas, elas têm que combinar com a identidade daquilo que foi prometido em campanha. Então, a gente também precisa analisar qual é o perfil daquelas pessoas que estão fazendo a nossa prova. Porque se a pessoa, por exemplo, ela é completamente contra a cor azul, você não pode esperar que seja azul o tema da prova, tá entendendo? Então a gente precisa analisar o que é que foi prometido, o que é que foi incentivado, quais foram as últimas ações que eles fizeram nessa área, porque aí a gente vai tendo uma possível noção. É também possível que seja algo completamente diferente, mas aí a gente já construiu uma quantidade de repertório interessante para mesmo que seja algo que não cabe nesses 5 temas que eu apresentei para vocês, por exemplo, mas a gente já sabe que se for educação, existem problemáticas que não tem para onde fugir. Essas problemáticas, elas são reais e elas existem há muito tempo e precisam ser resolvidas, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Então, reflete sobre isso, pesquisa sobre esses temas para ter uma argumentação bacana, um repertório sociocultural diferenciado. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!